Vai gravar, vai gravar. Uma boa tarde aos colegas vereadores, comunidade aqui presente, nosso amigo e ex-vereador vice-prefeito Normélio Reckers, demais representantes do Executivo, Anderson, que irá explanar em nome do Executivo. Estamos aqui então hoje para, em acordo com a lei, com o artigo 9º da Lei Complementar número 101, de 4 de maio de 2000, que estabelece as normas de finanças públicas voltadas à responsabilidade na gestão fiscal. Então foram convidadas entidades sindicais, associação de bairros, entidades culturais e esportivas, grupos organizados e comunidade geral para a audiência pública que avaliará o cumprimento das metas fiscais do terceiro quadrimestre de 2017. No município de Vale do Sol, junto com a Comissão de Orçamento, Finanças e Infraestrutura Urbana e Agricultura, presidida pelo colega José Balter dos Santos, o qual tem uso da palavra. Boa tarde a todos. Quero cumprimentar o nosso prefeito Maica, vice-prefeito Normélio, comunidade aqui que nos acompanha nessa audiência pública. Quero começar fazendo a abertura. Como presidente da Comissão de Orçamento, Finanças e Infraestrutura Urbana e Agricultura, ressalto a grande importância da realização dessa audiência pública e avaliação das metas fiscais. Saliento que foi a Lei de Responsabilidade Fiscal, que inclui dentro dos mecanismos do controle fiscal. A realização dessa audiência, com o objetivo da realização e avaliação da receita, das despesas, incluindo a despesa com o pessoal, visto que hoje o Executivo está atingindo o equivalente a 50% do total da receita corrente líquida com o pessoal e as demais dívidas da administração. Sendo que hoje no município se resume apenas a dívida de R$1 milhão referente ao asfalto do Rio Pardense. Assim, essa audiência deve ser realizada em cada quadrimestre e hoje vai demonstrar o resultado dos últimos 4 meses durante a realização da audiência. Será apresentado pelo Executivo o alcance das metas fiscais por ela realizadas, pois uma vez essa planejada deve ser cumpridas. E é esse trabalho dessa comissão formado por mim e pelos vereadores Leonir Scherer, Luiz Carlos Grada e César Leandro Ebert. Monitorar o serviço do Executivo, fazendo com que ele cumpra com o proposto para não ser chegar ao final do exercício financeiro e se informando o que mesmo não conseguiu atingir suas metas por determinado motivo. Esse monitoramento serve também para o controle do Executivo, fazendo com que este não gaste mais do que arrecada. Para finalizar, quero salientar que as realizações dessa audiência pública de metas fiscais cumprem com o princípio constitucional da publicidade, trazendo ao conhecimento da comunidade a maneira como o Poder Executivo está administrando o dinheiro público. A gente se sabe, muitas vezes nós temos discutido aqui com as comissões, junto com os demais vereadores, temos alertado a nossa comunidade, né, prefeito, em participar das audiências públicas que fizemos aqui dentro da Casa Legislativa. Muitas vezes o povo não tem acompanhado, quem sabe, a mídia, ou quem sabe mesmo o formal da Câmara de Vereadores, e para nós é muito triste, muitas vezes, nós que somos cobrados pela população de Vale do Sol, e ressaltar que, uma vez tendo audiência pública aberta, o edital colocado no quadro, no mural aqui da Câmara de Vereadores, no jornal, na mídia, né? Então a comunidade está sabendo e muitas vezes não participa. Muitas vezes é cobrado nós, cobrado do prefeito, do vice, do secretário, e muitas vezes quero saber aonde está indo o dinheiro público. Então eu quero deixar bem claro nessa tarde a audiência pública, e já de antemão já vou passar a palavra para o Anderson para nos ressaltar o que
está sendo feito, o que foi feito, o que será feito dentro do nosso orçamento, dentro do nosso município. Com a palavra, o Anderson. Então, hoje nós vamos apresentar os dados, então, do último quadrimestre de 2017. Então, como já foi colocado pelo Márcio, essa audiência pública, ela tem previsão na Lei de Responsabilidade Fiscal. Então, sempre nos meses de maio, setembro e fevereiro, esse ano antecipamos para janeiro, então, essa audiência do quarto quadrimestre, o Executivo demonstrará os dados das metas fiscais de cada quadrimestre. Um dos quesitos que deve ser cumprido é o artigo 29 da Constituição, então, que prevê que o subsídio do vereador não pode ultrapassar 30% da remuneração de um deputado. Então, o valor que um vereador recebe hoje no município é R$ 2.707,35, conforme a Lei Municipal 1410. A receita corrente líquida do município em 2017, então, ficou em 24.952.000. Como o José já mencionou há pouco, o Executivo está com 50,02% em gastos com folha, o que representa 12.482.000 do nosso orçamento. Enquanto isso, o Legislativo tem 2,56%, o equivalente a 639.000. Total dos dois órgãos juntos, então, 52,58% de gasto com folha de pagamento. Mais ou menos um gráfico para evidenciar o crescimento da folha nos últimos 10 anos. Então, a primeira vez que o município atinge, então, 50% de gasto. Então, ano passado estávamos com 48,31%. Agora, como a receita corrente líquida do município baixou, automaticamente subiu o índice da folha. A receita corrente líquida baixou em torno de 500 mil em relação a 2016. Então, o Legislativo também, o valor mais alto deles com gasto com folha também foi 2017, com 2,56. Comparado com 2016, 2,44. Quanto ao Legislativo, há mais outros índices que devem ser respeitados. Um deles está no artigo 29A da Constituição, que prevê que os gastos totais do Legislativo não podem ultrapassar 7% da receita realizada no exercício anterior. Então, a receita realizada foi 20.055.000. Então, com essa base de cálculo, o limite máximo de gasto do Legislativo seria 1.403.000. Gastou 4,46, o equivalente a 895.000. Então, abaixo do percentual previsto. Além disso, o gasto com folha não pode ultrapassar 70% desse limite de 7%. Então, o gasto com folha de pagamento do Legislativo ficou em 48,53% do limite de gasto. Então, também dentro do percentual estabelecido. Durante o ano de 2017, então, tivemos o restante das liberações dos recursos para o asfalto da Rio Pardense, financiamento que faltava ainda liberar 1.162.000. Agora, com a obra concluída, então, a dívida do município em 31 de dezembro era de 1.478.000, justamente com essa obra do asfalto da Rio Pardense. Então, o município nunca pode ultrapassar 16% da receita corrente líquida com financiamento. Então, esse valor liberado em 2017 representou 4,66%. Poderia ter liberado até 3.992.000 em financiamentos durante o ano de 2017. Então, o valor que foi liberado do restante do financiamento é inferior ao limite previsto.
Então, em 2017, tínhamos uma receita orçada de 32.556.000. Foi arrecadado, então, 33.397.000, 102,58% do previsto. Em 2016, nós tínhamos arrecadado 115,87% do previsto. A dotação inicial, então, mesmo valor da receita prevista. Em 2017, então, o executivo teve um total de despesa empenhada, 26.947.000. Deste valor, 26.707.000 já foi liquidado, ou seja, a empresa prestou o serviço ou entregou a mercadoria, e desse valor, 26.636.000 já foi pago ao fornecedor. Ficou então 239.000 para o município ainda liquidar, e pagamentos pendentes no final do ano, 71.000. O legislativo, então, uma despesa de 896.320. Desses, então, 895.100 já foi liquidado. 883.941, então, já foi pago até o final do ano. Ficando, então, um empenho de 1.220 a liquidar e 11.158 de empenhos a pagar. Dos restos a pagar, então o executivo ainda ficou com 673.000 de exercícios anteriores, que são duas obras, que é a rede de água da linha Bernardino e linha 24, e a creche municipal, são as duas obras ainda que estão em restos a pagar. Não tem nenhum pagamento pendente, enquanto isso no legislativo não tem mais uma pendência de restos a pagar. No final do ano, o executivo tinha 2.383.000 em suas contas bancárias do município, então é a disponibilidade que ele tinha em conta. O regime próprio de previdência dos servidores tem 31.118.000, e o legislativo terminou o exercício então com 93.000 em conta. Somando esses três órgãos, dá 33.595.000 a disponibilidade financeira do município. Tanto o legislativo quanto o executivo não tiveram insuficiência financeira em 2017. Todos eles têm recursos em conta para cobrir suas obrigações. Então, nenhum deles descumpriu a lei de responsabilidade. Então, de superávit dos recursos livres do município, o executivo teve uma sobra de R$ 837.851,15 e o legislativo R$ 71.808,01. Então, esses são os recursos próprios que teve de superávit no final do ano. Durante o ano, os ajustes que foram feitos no orçamento do município, suplementações então que foram feitos para a execução da despesa, teve origem em auxílio ou convênio, 267.000. Excesso de arrecadação, então, foram 44.000. Não foi feita nenhuma suplementação com base em operação de crédito. Foram reduzidas outras dotações no equivalente a 1.616.000. Foi repassado da Câmara para o Executivo o valor de 70.000. E, além disso, foram usados saldos do ano de 2016 no valor de 1.771.000. E no Legislativo, então, teve a redução de 17.795 de próprias dotações do Legislativo. Outro índice que o município precisa cumprir é o gasto com a educação. Nunca pode gastar menos que 25% da receita tributária do município. Então, a base de cálculo, então, é 18.579.000, a receita com impostos. Então, teria que gastar 4.644.000 com educação.
ensino fundamental e ensino infantil. O total da despesa somou 6.209.000. Teve um valor superior às deduções do Fundeb no equivalente a 1.198.000. Então, esse foi o ganho que o município teve. Com o Fundeb, ele é deduzido da base de cálculo. E os rendimentos teve com a aplicação financeira do banco de 18.000, que nos dá um valor aplicado de 4.992.000, o que representa 26,87%, então acima dos 25% exigidos pela legislação. Em 2016, nós tínhamos 25,38%. Mais ou menos o comparativo de como se comportam os gastos com a educação nos últimos 10 anos. Então, 25,38 em 2016, 26,87 em 2017. O Fundeb, então, teve uma receita de 4.510.000, então todo ele deve ser aplicado com ensino fundamental e ensino infantil. As despesas somaram 4.669.000, as mesmas deduções do Plus, de 1.198.000, os rendimentos da aplicação do Fundeb, 10.000, um gasto do Fundeb de 3.460.000, que representa 20,96%. O Fundeb é formado por 20% das receitas de impostos, então, um pouquinho acima do valor previsto. Outro percentual que o município deve cumprir, que esses recursos do Fundeb nunca podem ser aplicados menos que 60% em folha do magistério. Então, 60% no mínimo deve ir para a folha dos professores. Então, o custo que nós teríamos que ter com professores seria 2.706.000. Foi gasto, então, em 2017, 3.807.000, o equivalente a 84,41% da receita do Fundeb foi para a folha de pagamento dos professores. Em 2016, era 77,60%. É que teve a receita diminuiu um pouco e tem o plano de carreira do magistério que sobe automaticamente todo ano. Então, os dois acabou elevando a taxa com folha do magistério. Comparativo de como se comportou a folha dos professores até 2012, então era um percentual, depois que foi revisto o plano de carreira do magistério, ele passou para 77%, e hoje nós estamos com 84,41% em folha do magistério. No orçamento desse ano está previsto 100% para a folha, né? Então, o valor que está entrando já está se tornando insuficiente para manter a folha dos professores. Para a saúde, a base de cálculo do percentual é a mesma da educação, que os 15% nos representaria 2.786.000 em gasto com saúde. O total das despesas, então, com saúde foram 4.252.000. Os rendimentos que deu esse dinheiro no banco, R$ 4.073, que nos dá um valor gasto com saúde de 4.248.000. Então, o percentual aplicado de 22,87%. Em 2016, foi 18,85%. Então, vocês podem ver que no último ano subiu bastante o gasto com saúde, principalmente pela defasagem dos programas federais e estaduais. Então, o município tem que tirar do caixa para manter. Então, automaticamente vai elevando o custo de recursos próprios do município em saúde. Então, pulou de 18% para 22%. Um pouquinho mais de 4% ali a mais em saúde. Então, as metas de receitas correntes previstas, nós tivemos uma queda de 1,56% em relação às receitas correntes previstas.
Então estava previsto 33.981.000 em receitas correntes, foi arrecadado 33.451.000. Então em 2016 tinha sido arrecadado 8% a mais. Então esse ano 1,50, no caso 2017, 1,56 abaixo do previsto. As receitas intraorçamentárias, que são as contribuições que a Prefeitura faz para o Fundo de Previdência, estava previsto 1.951.000, foi realizado 1.984.000. Percentual de 22% sobre a folha, então um crescimento de 1,71% em cima do previsto. Em 2016 estava em 9,47% acima do previsto. Receitas de capital, então, foram realizadas 1.609.000, a maioria delas relacionada ao financiamento do asfalto do Rio Pardense. Despesa interorçamentária de capital, houve a transferência de um veículo da saúde e outro da educação, foi reposto o recurso nessas secretarias. E deduções da receita, basicamente para a formação do Fundeb, estava previsto então 3.392.000, as deduções foram superiores, então, 3.695.000. Então, 8,92% a mais foi deduzido da nossa receita. Então, no geral, em 2017, nós arrecadamos 2,58% a mais do que o previsto, enquanto em 2016, 15,87%. Então, no geral, somando todas as receitas. Somente lembrando que o município realizou, então, todas as audiências de metas fiscais previstas. Então, mês de maio, setembro e agora a do terceiro quadrimestre. A responsabilidade das despesas de cada órgão. No executivo, é de responsabilidade do prefeito Maica. E no legislativo, as despesas são de responsabilidade, então, do presidente César. Somente para trazer de novo os recursos que o município tem a receber da União e do Estado. Na União, então, faltava a parcela de dezembro dos recursos, equivalente a R$ 82.158. Na educação não tinha uma pendência. Na assistência social eles diminuíram bastante o déficit deles, então ficou somente 5.596. Então, da União, tínhamos 87.754 a receber da competência de dezembro. Agora, quanto ao Estado, cada ano vai aumentando o valor, já ultrapassou então 1 milhão, já estamos em 1.016.000, só a pendência na área da saúde do Estado. Então, o total que o município tinha a receber em 31 de dezembro era de 1.104.000. São recursos que o município já teve que cobrir com recursos próprios, né? Então, deixou de receber, as despesas estão aí. Não sei se sobre as metas fiscais teria alguma dúvida. Não? Então, como nós também tínhamos previsto a audiência pública da saúde, então já vamos logo iniciar o relatório quadrimestral da saúde. Então, os dados são de 1º de setembro a 31 de dezembro de 2017. Eu vou trazer a parte financeira, depois o pessoal da saúde vai fazer a apresentação dos dados de consultas e assim por diante. Então, em recursos próprios, nós tivemos uma receita de 1.540.000 para uma despesa de 1.493.000. Recursos estaduais, uma receita de 52.000 para uma despesa de 114. Recursos federais, então, uma receita de 623 para uma despesa de 631.000. Então, o saldo que tinha nas contas bancárias do Fundo Municipal de Saúde, em 31 de dezembro,
De recursos próprios, então, tinha 62 mil de saldo. Recursos estaduais, 76. E recursos federais, então, 472 mil. O saldo, então, que tinha nas contas bancárias do Fundo Municipal de Saúde, 611 mil. Agora o pessoal da saúde, então, vai apresentar os dados de consultas e exames. Boa tarde a todos. Então, dando andamento na apresentação do relatório de gestão do terceiro quadrimestre, nós vamos partir para a questão dos dados de consultas, exames e da parte de transportes da Secretaria de Saúde. Não, desce um pouquinho mais, a caixa está mais abaixo. Ou bem em cima. Vai até o topo. Vai até o topo. Isso. Mais. Primeiro antes. Bom, então o período é do dia 1º de setembro até o dia 31 de dezembro de 2017. Então a gente apresenta no primeiro gráfico aqui as consultas SUS realizadas no período. Tivemos então 50 consultas na cardiologia, 15 consultas na especialidade vascular e endovascular em Santa Cruz, 209 consultas com oftalmologista em Candelária. Tivemos mais 200 consultas também com oftalmologia na Clínica de Santa Cruz do Sul, que é a filial de Faxinal de Soturno. Tivemos 53 consultas com otorino, 69 consultas na cirurgia geral, tanto em Candelária como em Rio Pardo, 68 consultas com traumatologista no Hospital Rio Pardo, 13 consultas na traumatologia no Hospital Santa Cruz. Tivemos 14 pacientes que iniciaram seu tratamento no Hospital Ananeri na oncologia e 60 novos pacientes que foram encaminhados a nível de Porto Alegre com a sua consulta. Em questão de exame SUS, nós tivemos nesse período o agendamento de 18 ecocardiogramas, 23 ecodopplers, 10 testes ergométricos, 1 cateterismo, 4 Holters, 2 cintilografias, 148 mamografias e 19 tomografias, que foram realizadas essas tomografias lá no Hospital Regional em Rio Pardo. Em relação à compra de serviços Cisvale, nós tivemos no período um total de 46 radiografias, que são os raios-x que foram todos esses ali de urgência. Tivemos também 33 tomografias, 20 endoscopias, 2 colonoscopias, 132 ecografias, 34 eletro, 4 densitometrias, 3 audiometrias, 2 eletroencefalograma, 3 ecodopplers,
Também tivemos a compra de 29 consultas com especialistas, a realização de 2 eletroneuromeografias e uma angiotomografia. A gente fez um gráfico aqui que a gente representa de todo o ano os exames que o município mais adquiriu. Então, até para vocês terem uma noção do que foi adquirido no ano. Então, no ano de 2017, a gente comprou com o recurso do município através do Cisvale 419 ecografias, 95 eletros, 70 endoscopias e 65 tomografias. Essas tomografias, quase que a totalidade delas foram de urgência, já que a gente recebe as eletivas lá no Hospital Rio Pardo. Então, uma boa parte dessas tomografias aqui elas foram de urgência. Só um destaque. Questão de transporte também. Então, a gente teve o transporte para Lajeado e Porto Alegre, total de 481 pacientes. Candelária, Cachoeira do Sul, Faxinal do Soturno e Monte Alverne, 373 pacientes. Santa Cruz, Rio Pardo e dentro do município, 382, um total de 1.236 pacientes. Aqui a gente contabiliza apenas os pacientes, a gente não contabiliza os acompanhantes. E nem também as urgências fora do horário de expediente, final de semana a gente não contabiliza. Não sei se alguém teria alguma dúvida, algum questionamento dos dados. Não? Então a gente agradece a atenção.